Europa, uma reportagem da agência Reuters trouxe à tona os detalhes de um esforço do exército libanês para desarmar a milícia xiita Hezbollah. Segundo duas fontes, o exército do Líbano explodiu tantos esconderijos de armas do Hezbollah que simplesmente ficou sem explosivos. É que eles estão numa corrida contra o tempo para cumprir um prazo que vai até o final do ano para desarmar a milícia no sul do país, isso como parte de um acordo de cessar-fogo com Israel, tá? Mas mesmo com essa escassez de explosivos, que não havia sido noticiada antes, o ritmo das missões de inspeção para encontrar armas escondidas perto da fronteira com Israel foi acelerado. Bom, gente, há poucos anos, no auge do poder do Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, seria inimaginável para os militares do Líbano sequer tentar uma tarefa dessas. Muitos observadores continuavam meio céticos, mesmo depois do acordo de cessar-fogo. Mas, ao menos aparentemente, o cenário mudou. O Hezbollah foi duramente atingido pela guerra com Israel no ano passado. Essa guerra atingiu o grupo de forma bem pesada, incluindo com aquele episódio dos Pagers, lembram? E também eliminaram membros do alto escalão, tanto da ala militar quanto da ala política, incluindo aí o seu líder, Hassan Nasrallah. A guerra também teve um custo humano terrível, com a morte de mais de 1.100 mulheres e crianças e a destruição de áreas inteiras no sul e no leste do Líbano. Nesse contexto, os Estados Unidos mantiveram a pressão sobre o Líbano para desarmar o Hezbollah, que Washington designa como um grupo T****. Inclusive, nessa semana, um dos enviados de Trump para o Oriente Médio, Morgan Ortagus, está em Beirute para discutir exatamente o cronograma desse desarmamento com as autoridades libanesas. Segundo fontes, enquanto eles aguardam as entregas de cargas de explosivos e outros equipamentos militares vindos dos Estados Unidos, as tropas libanesas estão isolando locais que encontram, em vez de destruí-los imediatamente. E as buscas parecem que têm dado resultado, hein? Só em setembro foram encontrados 9 novos esconderijos de armas. Além disso, dezenas de túneis que eram usados pelo Hezbollah também foram selados e mais soldados estão sendo recrutados para serem enviados para a região sul. Mas se no sul as coisas avançam, no resto do país o progresso é muito menos certo, O exército quer evitar inflamar as tensões e estão tentando ganhar tempo para que os políticos libaneses cheguem a um consenso sobre o que fazer com o arsenal do grupo em outras partes do país. Eles têm sido tão cautelosos, que não publicam nenhuma imagem da destruição dos esconderijos e nem mesmo dizem publicamente que as armas pertencem ao Hezbollah. O acordo de cessar-fogo de novembro de 2024, que encerrou as hostilidades, diz que apenas as forças de segurança do Estado podem portar armas no país, o que na prática significa desarmar totalmente o Hezbollah. O grupo até se comprometeu publicamente com o acordo, mas não é um signatário formal e acaba insistindo que essa regra de desarmamento só vale para o sul do Líbano, ou seja, ao sul do rio Litani. Em 5 de setembro, o governo libanês adotou um plano detalhado de 5 fases para impor o monopólio estatal das armas. O plano começa no sul e depois se move gradualmente para o norte e para o leste. Bom, o exército se comprometeu a limpar o sul até dezembro, mas não deu prazo para o resto do país. O governo diz que o plano todo depende de Israel parar com os ataques aéreos, que, como sabemos, continuam mesmo depois do cessar-fogo. Ed Gabriel, que dirige a organização Força-Tarefa Americana do Líbano, disse que essa abordagem cautelosa do exército acaba refletindo o risco de um conflito civil se eles agirem rápido demais fora do sul. O Hezbollah não se opôs à apreensão dos depósitos de armas que não tinham soldados no sul e não disparou contra Israel desde a trégua. No entanto, publicamente, eles se recusam a entregar as armas em outros lugares. Em um comunicado, o escritório de mídia do Hezbollah disse que qualquer esforço de desarmamento ao norte do rio Litani exigiria um consenso político. O exército ainda teme que um confronto com a base de apoio do Hezbollah possa acabar fraturando novamente as forças armadas, que se dividiram durante a Guerra Civil de 15 anos do Líbano. O próprio secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, em um discurso, descreveu a abordagem do exército como boa e equilibrada, mas também deixou um aviso dizendo que esperava que o exército não estivesse pensando em confrontar a comunidade xiita. Para complicar, o exército libanês não tem sua própria inteligência sobre onde estão os arsenais, Então, eles dependem de informações fornecidas por Israel e um comitê chamado Mecanismo, que foi estabelecido pelo Acordo de Trégua e é presidido pelos Estados Unidos. Em maio, o Exército estava recebendo tantos relatórios desse comitê
que não conseguia dar conta de inspecionar tudo. Em agosto, 6 soldados do exército foram mortos enquanto tentavam desmantelar um depósito de armas. Os Estados Unidos estão tentando ajudar. Em setembro, anunciaram 14 milhões de dólares para demolições e outros 192 milhões em ajuda ao exército. Mas, segundo uma fonte, ainda pode levar meses para que as cargas de detonação cheguem ao Líbano. A posição do próprio Hezbollah sobre o futuro de suas armas, como vimos, parece incerta, né? Em público, eles alertam o Estado para não tentar tomar seu arsenal, mas, em particular, alguns representantes sugerem que pode haver progresso se a reconstrução permitir que seus apoiadores voltem para as aldeias destruídas na guerra. Agora, outros, no entanto, rejeitam categoricamente entregar as armas. E, gente, Israel, que fornece a inteligência, também acaba sendo um obstáculo no terreno. Vários soldados libaneses foram feridos por fogo israelense durante as missões de inspeção. Drones israelenses lançaram granadas perto de soldados libaneses e das forças de paz das Nações Unidas. E quando as tropas libanesas tentaram erguer uma simples torre de vigia para monitorar a fronteira, Israel se opôs e a torre permanece desocupada. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.